Fala pessoal, eu sou o Murilo Guislot e hoje eu vou falar sobre uma HQ que eu li recentemente. Como vocês têm visto, eu tenho lido bastante HQs e tenho recomendado algumas para vocês. Então eu vou recomendar uma aqui para vocês agora, depois da vinheta. Basicamente eu vou recomendar para vocês A Morte do Doutor Estranho. Como vocês viram aí na capa, eu tô dando uma olhada no retorno, tá bom? E como vocês têm visto aí na capa, eu vou falar sobre, na verdade, os dois volumes que foram lançados, tá bom? Eu não vou falar só sobre o primeiro como tá na capa. A Morte do Doutor Estranho é justamente isso que conta, a morte do Mago Supremo que nós temos aí na Marvel. Basicamente, o Doutor Estranho, como o próprio título diz, ele morre e a Terra vira uma catástrofe com a morte do Stephen, porque ele era muito mais do que se esperava, né, quando a gente tem um personagem tão arrogante, tão dessa forma como ele era. Então, a gente teve, por exemplo, nos filmes, agora no filme recente, uma humanização um pouco maior, assim como nos quadrinhos a gente já tinha estabelecido isso. Atualmente nos quadrinhos, só para vocês entenderem, o Doutor Estranho e a Clea tinham um relacionamento. Então, esse relacionamento era até, inclusive, bem maduro, bem funcional para eles. E o Doutor Estranho parte dessa para melhor. Só que, além das consequências do mundo sem o Mago Supremo, nós temos também uma situação muito legal, que é o quê? O Doutor Estranho, o Stephen, por ser uma pessoa tão inteligente, ele... Primeiro que ele estava ensinando um grupo de jovens futuros magos, né, de outras dimensões e tudo mais. Ele estava ensinando, tô mostrando só partes que não tenham spoiler. E, bom, basicamente o que acontece? Ele morre. Tá no título, gente, não é nenhum spoiler. E o que ele faz? Ele sabia que em algum momento ele poderia morrer, né? E ele pega, na época que ele teve a ideia, ele fragmenta um pedaço de uma semana da vivência dele, da vida dele. E ele, tipo, meio que enclausura ela. Essa clausura ela vai transformar o Stephen num personagem ali dentro, né, do Doutor Estranho, um personagem mais antigo, né, um Stephen um pouco mais, como que eu posso dizer, inexperiente. Eu acho que a palavra é inexperiente. E aí, com essa inexperiência, esse Stephen, ele vem para essa época para ajudar o pessoal, né, os amigos do Stephen a descobrir quem pode ter matado ou como ele morreu efetivamente, já que foi um pequeno mistério. Então essa história ela centraliza essas duas questões. O primeiro volume, né, o primeiro volume dessa história aqui, A Morte do Doutor Estranho, A Solitária Morte, ela foca bastante nisso, ela foca na atual circunstância da academia do Doutor Estranho, ela também foca na perda dos Vingadores. Então nós temos uma perda dos Vingadores aqui, inclusive você tá vendo aí, ó, Homem de Ferro e Capitão América na mesma página. E essa Capitã Marvel também aqui no cantinho, ó, Capitã Marvel. Thor caído aqui, desse lado aqui. Então, a gente tem também as consequências relacionadas aos Vingadores. Então, os Vingadores vão numa batalha para tentar manter o mundo a salvo, já que o Stephen não está lá. No segundo volume, nós temos personagens um pouco mais de canto ali. Esses personagens de canto, eles acabam tendo uma importância muito grande. Inclusive, eu achei muito legal que no segundo volume, vou pegar aqui pra vocês, tem um arco inteiro do Blade. Inclusive, eu tô bastante ansioso pro Blade. A gente teve notícias nada animadoras, né, recentemente, de que o diretor saiu do projeto. Mas nós temos uma história do Blade e eu, particularmente, não tinha lido nada do Blade. E aqui nós temos o Blade como um capacho, pode-se dizer assim, um capacho do Drácula. Então, nesse caso, nós temos um Blade bem completo ali, bem complexo, inclusive. E essas histórias todas se ligam por um motivo. Pela morte do Doutor Estranho. São consequências que todo mundo, seja ele mágico, seja ele civil, quer que seja, está sendo afetado
por conta das proteções que ele mantinha, por conta de todo o aspecto humano que ele acabou adquirindo. Então, isso funciona dentro dessa história. Eu não quero contar mais sobre a história. O que eu quero dizer sobre agora em recomendações. Existem 2 volumes da Academia do Doutor Estranho, dos quais eu não li. E a única coisa que você precisa saber, se você não quiser também ler os volumes anteriores, né, que são esses da Academia, é que ele tá ensinando alguns jovens a serem os magos, novos magos, né? Esse Doutor Estranho tem uma dificuldade de se expressar, você vê, e essa dificuldade ela vem de algumas coisas que aconteceram antes e eu não sei o que aconteceu, então fica um pouco difícil ter essa trama da história, mas em compensação a história também funciona sozinha. Claro, você perde certas coisas. É a mesma coisa que você assistir um filme que é o 2, que não é uma continuação direta, como é o caso de Harry Potter, por exemplo, mas você perde a chegada dele na escola, como é que ele se descobriu os poderes, ser um bruxo, né, os poderes de mago e tudo mais. Então, é o mesmo sentido aqui. A morte do Doutor Estranho parece ser um segundo filme que não tem uma ligação completa e direta com o primeiro. Então, por isso que a leitura ela funciona. O que você precisa saber sobre a academia? Você precisa saber que o relacionamento dele atual é com a Clea, que é isso, eu acho que é isso, assim. Então fica de recomendação, são 2 encadernados que você consegue encontrar eles facilmente por aí nas bancas, nas lojas, no site. Em breve eu vou dizer exatamente onde eu compro tudo certinho os meus quadrinhos, que vem todos muito bem armazenados, inclusive. Então, eu fico e deixo essa recomendação justamente para que vocês possam ler um pouco desse personagem que teve um filme recentemente, e eu particularmente gostei, as pessoas não curtiram muito, mas eu particularmente gostei e eu queria deixar essa indicação justamente porque isso pode mudar um pouco o entendimento do personagem, do quão ele é importante para o universo Marvel. Aqui mostra o quão o Doutor Estranho é essencial para o universo Marvel. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário se vocês já leram ou querem ler, ficaram interessados nessa história. Compartilha esse vídeo, vê se você já está inscrito aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, das nossas lives. Em breve eu quero fazer sim uma live especialmente sobre quadrinhos, especialmente sobre o colecionismo de quadrinhos que eu tenho voltado a fazer, então algumas dicas, algumas dúvidas, algumas coisas assim. Vê se já está inscrito aqui para receber essas informações. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau!